Olha, gente, neste domingo, dia 28, acontece o segundo turno das eleições 2018. E a gente vai finalmente descobrir quem será o presidente do Brasil e os governadores pelos próximos 4 anos. Os ânimos tão fortes aí, né? A curiosidade no máximo. Mas tem algumas dúvidas ainda que a gente precisa tirar. E como é que vai funcionar essa segunda etapa, né? Tem alguma dúvida? Aproveita, manda já então a sua mensagem para o nosso WhatsApp 988719831. Manda sua pergunta que o Ricardo de Souza, que é chefe de cartório aqui em Blumenau, vai responder para você. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Bom, Ricardo, dúvidas aos montes, né? Porque eu não sei nem por onde começar. Porque vamos começar então? Quem não votou no primeiro turno das eleições, tem gente achando que não pode, que está proibido de votar. Como é que é? Então, Gisele, o eleitor que estava apto para o primeiro turno, ele continua apto a votar no segundo turno, independente do comparecimento dele ou não no primeiro turno das eleições. Mesmo que ele não tenha feito a justificativa também? Exatamente. Para a Justiça Eleitoral, cada turno são eleições independentes. Então, no momento que nós importamos o eleitor para a urna eletrônica, que foi ali no final de setembro, já importamos os eleitores, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno. É claro que se ele faltar os 2 turnos, ele terá 2 ausências, ele terá que justificar os 2 turnos ou pagar a multa. Entendi. Mas o fato de ele ter não comparecido nenhum ou no outro não o impede. Assim como talvez quem votou no primeiro e tem algum impedimento e tenha que justificar no segundo turno. Tá certo. Agora me diz uma coisa, quem não votou no primeiro turno e votar agora, tá isento de justificar o primeiro turno ou ainda assim depois tem que passar lá no cartório e resolver pagar a multa? Quem não votou no primeiro vai votar normalmente no segundo, tá ok. Isso não isenta ele de resolver o que ele deixou para trás. Não, como foi dito, cada eleição ela é independente. Se ele faltou no primeiro turno e não justificou, ele está em aberto com a Justiça Eleitoral. Então ele tem que fazer a sua justificativa pós-eleição. O eleitor tem até 60 dias, desde que seja um motivo justo fundamentado. É diferente da justificativa no dia da eleição, Gisele. Porque no dia da eleição o eleitor está em trânsito, viajando, basta ele comparecer em qualquer sessão eleitoral no país e lá digitar o número do seu título no requerimento e fazer justificativa. Agora não, agora ele tem que fazer um requerimento formal, ele tem que juntar a documentação e vai ser apreciado pelo juiz eleitoral se o motivo dele era justo ou não. Por exemplo, alguém que no dia teve que se internar, passou por um procedimento cirúrgico, então é um motivo justo, vai trazer uma declaração do hospital que esteve internado. Por exemplo, alguém que estava de serviço, um médico, um militar que estava de plantão, vai trazer a sua escala de serviço e vai fazer esse requerimento. Perfeito. Ricardo, tem pergunta no nosso WhatsApp, pode colocar na tela. Pessoal participando com a gente ao vivo aqui no nosso WhatsApp, tirando dúvidas sobre o segundo turno das eleições. Assim, ali ó, o Eduardo Floriano mandou. No segundo turno eu pago multa? Se não votar, paga, né? É o mesmo procedimento, né? Se ele estiver ausente da sua cidade, do seu município, e estiver em outro local dentro do país, ele não precisa esperar para pagar a multa. Ele comparece em qualquer sessão eleitoral. Não precisa ser nas sessões específicas de justificativa. Qualquer local onde que se possa votar, o eleitor que não esteja na sua cidade, ele pode e deve fazer a sua justificativa. O que não pode, Zé, também é dentro do município. Por exemplo, voto aqui no centro e estarei passeando, por exemplo, na Vila Itopava, que é dentro do município de Blumenau. Aí não se justifica, né? Ele tem que transpor o limite do município. Beleza. Urnas configuradas, terminaram no final de semana já? Como é que está essa situação? Exatamente. A eleição em Blumenau está praticamente pronta. Nesse final de semana, fizemos a transição do primeiro para o segundo turno, transportando os 4 candidatos habilitados a participar do pleito do próximo domingo. Então, a eleição já está pronta, falta pequenos detalhes de ajuste de materiais. Uma informação que você, inclusive, me passou, Ricardo, que é antes de confirmar o voto, o que a pessoa tem que ficar atenta? Primeiro, qual a sequência, né? Vai votar agora. Antes era um monte de número, agora são só 2 candidatos. Então, tem que estar atento a isso. Como é que vai ser a sequência e o que tem que esperar na hora de apertar o verdinho lá para confirmar? Então, para melhorar esse fluxo de votação, a Justiça Eleitoral essa semana estará fazendo diversas campanhas de conscientização do voto, inclusive de combate às fake news, né? Então, estaremos aí maciçamente divulgando na imprensa a ordem de votação. Então, o eleitor tem que estar muito atento na sequência. Primeiro, votaremos aqui em Santa Catarina para governador.
são apenas 2 dígitos. Na sequência vem o voto para presidente, que também são 2 dígitos. Então, a orientação da Justiça Eleitoral é, se o eleitor na frente da urna tiver alguma dúvida com relação às informações que estão na tela, ou se porventura não deu tempo ainda de carregar a foto do seu candidato, ele aguarde uns segundos. Se ainda não aparecer, aperte a tecla corrija. Não aperte a tecla confirma enquanto não tiver a certeza que esse é o candidato que ele deseja depositar o seu voto. Só quando aparecer a foto... E os dados, as informações. Ali aparece a foto, o nome do candidato, o nome do vice. Então, com muita calma, a gente pede que muita parcimônia no dia da eleição. Não vão com ânimos acirrados, né? Claro, vamos com consciência, né? Com consciência. Esse segundo turno a gente acredita que o fluxo vai ser melhor, então não teremos grandes filas. Que bom. Mais uma pergunta aqui na tela, Ricardo. Daniel Marques. Oi, Daniel, tudo bem, querido? No meu caso, que fui convocado para mesário e não estava apto para trabalhar, e agora? O mesário que ele é convocado, Gisele, a gente convoca mais ou menos ali para o mês de junho, julho, ele recebe a sua convocação, seja através de um oficial de justiça, seja pelos correios, ou agora a Justiça Eleitoral implantou o portal do eleitor, que é o meio eletrônico. A convocação são para os 2 turnos de eleição. Então, uma vez o mesário convocado para o primeiro, ele está automaticamente convocado para o segundo. Se por algum motivo justo ele pediu a sua dispensa e o juiz entendeu, deferiu, ele tem que ver com o seu cartório se o pedido foi para os 2 turnos. Então, cada caso é um caso específico. Tem gente, por exemplo, que estará, por exemplo, numa viagem, num congresso no primeiro e solicitou permanecer no segundo. Então, ele tem que ver o requerimento dele de dispensa. Primeiro, se foi deferido, se o juiz aceitou liberar e se foi para o primeiro ou para os 2 turnos. Perfeito. Ricardo, obrigada por estar aqui com a gente, nosso tempo aí super esgotadinho, mas vou lembrar que o 0800, quem tiver dúvida, pessoal, pode ligar no 0800 647 3888. 0800 647 3888. Se tiver qualquer dúvida, né, Ricardo, para falar com a Justiça Eleitoral e votar tranquilíssimo. Isso, e principalmente, Gisele, é baixar o aplicativo e-Título. Principalmente aqui em Blumenau, que tivemos alguma mudança em locais de votação, o eleitor não se perder, não ficar em viagem e ter uma dificuldade de baixar o aplicativo e-Título. Pois é, né? Vamos conversar. Então, baixa o aplicativo que ele vai ser melhor orientado. Tá certo. Querido, obrigada por estar aqui com a gente, Obrigado viu? pela Qualquer oportunidade. coisa que tiver para avisar, manda aqui que a gente passa pro telespectador. Até a próxima. Obrigado.